Boa noite, igreja. Boa noite, todo mundo em casa, né? Nesse tempo ainda. Tivemos notícia boa aí sobre o retorno dos cultos presenciais, claro, com toda a responsabilidade, com todos os cuidados que as igrejas vêm tomando, e isso é muito legal, né? Isso, como eu disse aqui, é responsabilidade. E ao mesmo tempo que a notícia é boa, ainda vão ser com alguns critérios. Não vai ser tudo como era antes por hora, né? Então a gente vai aguardando aí a direção de Deus, mas já estamos felizes com essa notícia. E mais uma vez nós estamos aqui nessa segunda-feira para dar continuidade a essa série Liderança, que o pastor Lelis vem fazendo aí, e poder da parte de Deus, né, trazer mais conhecimento que agrega e, acima de tudo, nos ajudar a compreender o quanto nós podemos, através do conhecimento, não ser independente de Deus, mas entender o quanto nós podemos ser mais dependentes de Deus e o quanto isso é motivo de honra, de alegria, de resultados positivos para a nossa vida, né? Hoje nós vamos falar de autossabotagem. Então nós vamos orar, né, Isabela? Vamos orar para começar essa noite. A paz, é um prazer a gente estar aqui de novo falando e principalmente aliando, trazendo à tona a palavra junto com o conhecimento científico, né? E esse Deus nos surpreende a cada dia quando a gente vai trazendo, conhecendo a palavra e daquilo que a gente já conhecia da ciência. Então nós estamos aqui hoje para dividir um pouco desse conhecimento com vocês. Amém? Então vamos orar? Curva sua cabeça, fica à vontade aí na sua casa, onde você estiver, para que a gente possa pedir a direção, né, do Espírito Santo. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós precisamos do Senhor, mais do que nunca, mais do que todos os dias, mais do que tudo que já vivemos até aqui. Nós precisamos do Senhor, Deus, até que o Senhor nos busque, até que o Senhor volte com graça e verdade e busque a Tua igreja. Nós precisamos do Senhor para todo sempre. Nós precisamos da Tua direção, da Tua sabedoria. Nós precisamos, Senhor, aqui da Tua direção para que seja algo produtivo, algo que vai trazer conhecimento, graça, verdade e, acima de tudo, unção, transformação. Que a palavra de Deus dessa noite não seja apenas mais uma palavra, mas seja algo que possa construir, que possa trazer discernimento, que possa transformar pessoas, vidas, que possa trazer novas realidades para cada um que tem ouvido, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos pela vida do pastor Lelis, pela vida da pastora Marcinéia. Nós pedimos que o Senhor os abençoe, Deus, nesse tempo, que o Senhor dê a eles sabedoria, graça, que o Senhor dê a eles direcionamento, com tudo isso que tem acontecido de novo aí nesse tempo, em nome de Jesus, Pai. Enquanto nossos líderes e autoridade e, acima de tudo, Senhor, pessoas que têm guardado as nossas vidas em oração diante do Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome. Amém. Amém. Amém? Então vamos lá, né, Isabela, falar um pouquinho de sabotadores, né? Isso aí. Então vamos pensar assim de uma forma prática, né? O que é sabotar? A gente, quando fala em sabotar, a gente vê em filme, vê em novela e a gente lida com isso no dia a dia de forma simples. O que é sabotar? É quase que uma traição, né? A Isabela vai fazer alguma coisa e eu não gosto, e por algum motivo eu falo, não vai não, fulana, não é legal. Isabela nem está sabendo. Pastor Lelis, enquanto nosso pastor, marca um evento ou alguma coisa, aí eu falo, eu até tenho direito, né, de não gostar ou de não querer. Mas se eu faço alguém, ou se eu influencio alguém de uma forma negativa, obscura, contra aquilo, é uma sabotagem, não é? É uma sabotagem. O que é sabotagem, né? É um esforço. Olha que legal. Um esforço é uma ação deliberada que visa enfraquecer um governo. E que governo é esse? É só o governo da liderança? Muitas vezes a gente pode estar falando em sabotagem do governo de Deus para a nossa vida. E nós vamos falar disso aqui hoje. Então essa sabotagem é como se fosse uma traição. Eu vou fazer alguma coisa que eu possa fazer com que aquilo não dê certo. Agora, quando a gente faz isso com a gente mesmo, né, Isabel? Aí está a questão. A gente entende a sabotagem em terceiros, mas o que mais acontece, hoje nós vamos falar, é da autossabotagem. Nós mesmos nos sabotamos.
Mas será? Como assim que nós nos sabotamos? Pode ter gente aí pensando, não, eu não me saboto. Mas será? A autossabotagem, ela vem de uma linha de pensamento. Como que eu me saboto? Eu me saboto lá nos meus pensamentos, na forma que eu penso. Porque, olha só, a minha mente, ela pode ser tanto a minha melhor amiga, pode estar jogando no meu time, mas ela também pode ser a minha maior inimiga, né? E aí, muitas vezes, Laura, a gente terceiriza esse inimigo. O inimigo está sempre do lado de fora, o inimigo é sempre externo, né? Não, e a nossa mente? Como que é a nossa relação com a nossa mente? Por isso o autoconhecimento é muito importante. A hora que eu entendo como que eu funciono, a hora que eu entendo que eu faço alguma coisa, o meu comportamento ele é resultado antes do que eu pensei, para depois eu sentir alguma coisa e só assim eu me comportar daquela forma. E aí, através desse comportamento, eu tenho um resultado. Então, o sabotador, nós vamos falar agora da nossa forma de se sabotar, começando lá na linha do pensamento, né, Laura? Que é onde que começa a faísca, que aí eu começo a dar linha para a forma de me comportar lá na frente. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E olha só, né? Quando a Isabela falou dos inimigos externos, a gente fica pensando aqui agora, trazendo para o nosso universo, enquanto pessoas que creem em Deus e sabem que o mundo espiritual ele é real. Sim. Quantas vezes a gente culpa alguém e culpa o outro? Não foi assim com Adão? Adão, o que você fez? Foi a mulher que só me deu. Eva, o que você fez? Foi a serpente que nos enganou. Ok, não era uma mentira, era uma verdade. Aconteceu mesmo, aconteceu o engano, aconteceu a influência de Eva sobre ele, mas ele tinha o papel de liderança. O que aconteceu com ele? Então, a gente precisa pensar o seguinte: se Adão tivesse trazido para ele a responsabilidade e não tivesse transferido a culpa, as coisas teriam sido resolvidas de forma mais prática ali. Fato é que Deus estava ali apesar do pecado, apesar da desobediência, e Deus estava ali disposto a reorganizar. E como eles não se prontificaram, precisou que Deus tomasse aquelas providências, né, para se organizar de outra forma. E graças a Deus que Ele enviou Jesus para corrigir tudo isso. Então hoje nós temos Jesus, nós fomos trazidos do império das trevas, né, para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz. Mas a palavra diz que nós precisamos dessa transformação de entendimento, porque a nossa mentalidade ainda continua uma mentalidade do império das trevas muitas vezes. Porque a maioria de nós talvez veio de um mundo já e veio conhecer Jesus depois. Mas ainda assim aqueles que nascem no Evangelho, ainda assim aqueles que conheceram Jesus desde o ventre, nós fazemos parte, nós estamos num mundo contaminado. Talvez nós tivemos pais ou avós que foram contaminados. E tem coisas que vão passando, né, Isabela? Sim. De geração em geração. Tem coisas que vão passando no comportamento, nas feridas que foram causadas por causa do pecado. E aí que vem essas questões dos esquemas, daquilo que está na nossa mente desde pequenininho. Quando a gente fala de cura interior, a gente está falando de questões de relacionamento lá da infância. Quantos aqui já passaram por algum processo de cura interior, por um discipulado, ou até mesmo por um tratamento que trouxe à luz questões do passado? Mas trazendo para o nosso universo aqui, no sentido daquele que crê, e talvez alguns aqui já passaram por cura interior, mas não passaram por um tratamento específico sobre aquilo que diz respeito à ciência. Mas enfim, fato é que a gente remete à infância, aquilo que está lá atrás. E por que tiveram feridas? Por que provocaram feridas, dores, e isso reflete no nosso comportamento hoje? Então, olha aqui, a Isabela vai falar mais um pouco desses sabotadores, de como isso reflete no nosso comportamento e por que a gente reage a eles. Agora, a gente reage tendo ações por causa deles, arrumando culpados e às vezes culpando até o inimigo. E aí o que é interessante é que o inimigo, muitas vezes, ele só aproveita dessa situação. Ele sabe da fragilidade que a gente tem, das fraquezas que a gente tem, ele conhece o nosso passado. Então ele aproveita disso para usar esses pensamentos. E aí ele é mais ou menos assim, né? Ele lança a bola e a gente chuta pro gol. O que é isso na prática? Ele usa a situação, ele cutuca alguém, ele faz alguém, ele move a circunstância para mexer na sua ferida, e aquele pensamento já é o suficiente para agora você mesmo se sabotar.
Começar a agir, reagir em função daquilo, daquela ferida, daquela história, e a gente vai entender isso de forma mais clara aqui para frente, né? Então, quando a palavra de Deus diz assim, olha, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sobre a lei. Então, olha só, se sois guiados pelo Espírito, se nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós podemos recorrer à palavra, renovar nossa mente e mudar a nossa forma de ver. E isso é simples? Não é simples? O que faz com que não se torne simples? Ou o que faz se tornar isso mais simples para que a gente tenha um relacionamento mais tranquilo? É onde entra a compreensão, né, Isabel? O entendimento, o conhecimento. É verdade. E aí vem essa questão aí dos sabotadores específicos. E quando você fala que vem de geração para geração, isso é verdade e se torna, é bíblico primeiro, né, Laura? E na ciência a gente chama isso de um ciclo de realidade, onde a gente vai alimentando esse ciclo pelas formas que a gente se comporta. Então vem mesmo da infância aquele pensamento, aquela verdade, se torna pra gente uma verdade absoluta porque foi instaurado na infância. Muitas vezes vem das pessoas que são mais importantes pra gente, os nossos pais, as pessoas que cuidam da gente, os avós, que cuidaram e tiveram aquela aproximação na infância. E isso vira um ciclo. Por quê? A forma que eu vejo a situação, a forma que eu vejo a realidade, dentro da minha cabeça, eu crio aquilo como uma verdade. E aí, eu criando aquilo como uma verdade, eu começo a me comportar daquela forma. E eu vou fazendo coisas daquela forma, e quanto mais eu faço daquela forma, mais eu tenho o resultado que aquela forma me dá. Então, vamos dar um exemplo prático para a gente entender todo esse ciclo da realidade. Olha só. Então, nós falamos aqui que o que eu faço, o meu comportamento vem daquilo que eu penso. Não é mesmo? Muitas vezes a gente fica tentando mudar o nosso comportamento simplesmente pelas ações que a gente faz. Não, da próxima vez eu não quero fazer desse jeito mais, né, Laura? Às vezes um carro me fecha na rua, a gente buzina e fica bravo, e aí depois passa a situação, a gente pensa, nossa, pra que eu fui fazer desse jeito? Pra que eu fui ficar bravo desse jeito? Buzinar? A intenção é boa, né, Isabel? E aí passa a situação, eu penso, da próxima vez eu não repito desse jeito. Eu vou me conter, eu não quero fazer dessa forma. Chega a próxima vez, o que eu faço? Buzino mais alto, ficou mais raiva, porque eu estou focando no meu comportamento, sendo que para eu ter mudança de comportamento e mudança de resultado, eu preciso focar lá no meu pensamento. Então, Laura, vamos dar um exemplo de sabotador e como que cada um tem a sua própria realidade, né? Olha só, vamos supor, tem um grande projeto numa empresa onde que a gente trabalha. O meu líder chega e apresenta pra gente um grande projeto e aí ele apresenta para sua equipe, para mais de uma pessoa. E ele fala, gente, tem um projeto muito bacana aqui na empresa, é um projeto comprometedor, que se der certo a gente tem grandes possibilidades de melhoria de função, melhoria de salário, vai nos projetar. Só que o projeto demanda também muita dedicação. Nós vamos precisar de finais de semana, nós vamos precisar de horas afinco trabalhando a mais. E então esse líder passa esse recado para a equipe. E aí vamos supor duas pessoas da equipe diferentes, Laura. O primeiro ouve aquilo tudo e pensa assim, aqui na empresa só cresce quem puxa o saco do líder. Aqui na empresa só tem vez quem fica lá puxando o saco dos gestores, quem fica fazendo tudo que eles querem. Então esse é o pensamento do primeiro sujeito que ouviu aquele recado da liderança. E tem um outro sujeito que já ouve assim, que massa, um projeto onde que a gente tem a oportunidade de crescer, onde eu vou ter a oportunidade de me dedicar, de estudar mais e me envolver mais no projeto. Tô dentro desse projeto. Então o recado foi o mesmo para toda a equipe, só que os pensamentos individuais foram diferentes. Então tá, aí passa-se o ano, chega no final do ano, na festa de confraternização, eles vão lá apresentar o resultado desse projeto. E aí, o cara que entrou no projeto, que topou o projeto, está lá do lado dos líderes, está lá apresentando o projeto, foi promovido, ganhou melhores remunerações. E o colaborador que estava fora, que não quis,
está sentado lá na plateia pensando, não falei? Ah lá, aquele cara puxa saco da liderança. Ele está lá porque ele puxou saco, porque ele trabalhou no final de semana, fez o que eles queriam. Eu sabia, é assim mesmo que dentro da empresa. Então são dois pensamentos diferentes, mediados pela mesma proposta, que só tiveram resultados totalmente diferentes. Então o que é isso? Por que cada um funciona de um jeito? Quais são as crenças que cada um tem, né, Laura? Isso vem muito das crenças. O que são crenças? Crenças é aquilo que eu acredito. E elas podem ser fortalecedoras ou elas podem ser limitantes. Então isso vai diferenciar. Qual é a minha crença? Em que eu acredito? E aí a gente chama isso de reforço do ciclo. Aquele camarada que tinha certeza que as pessoas promovidas na empresa era quem puxava o saco, mediante aquele resultado, ele reforça o ciclo dele. Ali, tá vendo? Foi desse jeito mesmo. Exatamente. E aí fica nesse reforço, ele não sai. Sabe, Laura? Ele não sai desse ciclo. Ele enxerga de uma forma e ele cria a sua realidade daquela forma. Ele passa a ser aquela pessoa, fazer da forma que uma pessoa faz e só tem resultado com a pessoa. Será que isso tem a ver com, ao invés dele andar 40 dias para cumprir um propósito, ele andar 40 anos no deserto? Sim. Ele anda 40 anos ou ele anda uma vida inteira no deserto, Laura. Olha só que interessante, Isabela. Em Números 13... diz assim, 13:32. Desculpa, gente. Na verdade, eu não vou nem... Aqui, ó. Eles recebem... Não vou nem ler, não. Vamos só citar aqui pra gente ser mais prático aqui, Isabela. Lá em Números, o pastor Leles falou sobre isso muito na semana passada. A gente não precisa de muitos detalhes, mas eu acredito que as pessoas que ouviram vão agregar, né? Eles receberam a mesma instrução, os 12 espias. Né? Eles receberam a instrução, ó. Subam, entrem e olhem a terra. Olha se vocês conseguem associar o que a Isabela falou. Todos eles receberam a mesma instrução do mesmo líder. Subam, entrem e olhem a terra. O que mudou? Por que 10 voltaram com eles viram e voltaram com a resposta negativa? Nós vamos morrer, a gente se vê como gafanhoto. Não, tem muito gigante. O pastor Leles falou muito sobre isso na segunda-feira passada. E aí a gente para pensar, por que só 2 falaram? Peraí, a gente vai conseguir vencer e vai acabar com isso. Não é? Então, é isso mesmo. Olha só, pra gente ir pegando esse gancho, né, Isabela? Pra perceber. Olha o que ela falou desse chefe e da forma que as pessoas veem. Vem um direcionamento de Deus ou de um líder, o mesmo. A questão é como nós recebemos esse direcionamento. É isso mesmo. Onde o nosso olhar está. Né? O que a gente está fazendo com isso? Né? E a gente vai falar um pouquinho disso mais esmiuçado ainda. A nossa proposta hoje é apresentar o que a ciência traz de autossabotagem. E olha só, a gente vai ver que todos os padrões, porque sabotar é um padrão de pensamento que ele extrapola. Só por isso que ele é negativo. Porque todos eles, Laura, têm características positivas. Para nos proteger de alguma forma. Sim, isso. E aí, quando eu extrapolo aquele pensamento, quando aquilo me domina, é onde entra a autossabotagem. Né? Porque nós estamos falando aqui hoje de padrões de pensamentos automáticos e que já viraram habituais. Por quê? Porque eles vieram da infância. Então, hoje nós vamos aqui trabalhar tudo aquilo para a gente reconhecer o que internamente mais nos atrapalha. Nós estamos baseadas hoje aqui num livro que chama Inteligência Positiva. Você pode mostrar, Laura? Inteligência Positiva, nesse livro, ele fala que existem 10 sabotadores. E aí nós vamos conversar um pouquinho das características desses 10 sabotadores e vamos também associando a palavra, porque nada tem de novo quando a gente conhece o que Deus nos traz, né, Laura? Exatamente. Então nós vamos conversar a respeito desses 10 sabotadores e aí na sua casa eu quero que você fique ligado, que você fique aí bem atento. Qual desses sabotadores que eu mais me encaixo? Porque até então eu não tenho esse conhecimento, mas a hora que eu trago a luz, que vem o conhecimento, eu consigo reconhecer e consigo inclusive mudar o meu padrão que já estava automatizado. Exatamente. Olha só o que a Isabela falou, gente, que interessante. Tem uma frase do livro
que o autor diz assim, e a Isabela foi falar um pouquinho do autor, que isso chamou muito a nossa atenção, né, Isabela? Verdade. Sobre a questão do que a ciência traz e a gente perceber que a ciência ela pode ser aliada do ponto de vista que o conhecimento ele liberta, mas entendermos que ele liberta aqueles que creem, porque nós entendemos que quando o conhecimento chega a luz, para que isso nos ajude a nos aproximar mais do Senhor e compreender o quanto na palavra já tem tudo. O quanto a Bíblia já tem resposta para todas as coisas. E às vezes as pessoas ficam limitadas na leitura bíblica por falta de conhecer o universo, conhecer a cultura, conhecer o contexto, conhecer o que aconteceu ali, conhecer a história, compreender o que Deus estava fazendo, né? E isso, a ciência, ela está aí cheia de conhecimentos e de questões que nos ajudam, tanto é que é o seguinte, se a gente perguntar assim para alguns, você está precisando, se a gente falar de terapia, não. Psiquiatra, então? Não, psiquiatra é médico para doido. Ainda tem isso na nossa cultura. Verdade. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Por quê? Porque psiquiatra é médico para doido, o psicólogo, a terapia não precisa, um processo de coach é desnecessário, né, Isabela? Porque as pessoas não entendem o que é o coach, na verdade, e às vezes criticam pelo que tem na crítica aí do geral, e um processo de coach responsável ele é muito produtivo na vida do desenvolvimento humano. Sim. Ok, e a gente vai rejeitando coisas que poderiam nos ajudar. Sabe por quê? Por falta de conhecer. Agora, eu pergunto para vocês que estão em casa, quantos de vocês já tomaram dipirona? Só um. Quantos de vocês já foram no hospital? Já precisaram da medicina? E se vocês não tivessem ido, vocês tinham morrido. Por quê? Mas eu só tive uma sinusite. Mas infecção é algo sério. Se você não tivesse tomado antibiótico, certamente você teria morrido por causa de uma sinusite. Porque se essa infecção não é tratada, ela vai aumentando e ela vai para o corpo todo. E você está vivo. Então a gente depende da ciência de alguma forma. Ou melhor, a gente não é que a gente depende. Aí é onde eu creio que entra uma confusão, sabe, Isabela? Não é que a gente tem que depender da ciência, a gente precisa dela. Ela é benéfica, né, Laura? Ela está para contribuir. A gente precisa depender do Senhor, Sim. Nossa dependência está nele, mas a gente precisa uns dos outros, precisa, e o conhecimento, se a gente trouxer ele para agregar, ele é totalmente agregador mesmo, positivo, né? Olha a frase desse autor: o pesado do trabalho de enfraquecer os sabotadores, que a Isabela vai falar, envolve expô-los à luz quente da percepção pela simples observação e rotulação deles quando eles aparecem. Isabela, fala para mim se Tiago capítulo 5 não está aqui. Quando a Bíblia fala, não só Tiago capítulo 5 que fala, confesse o seu pecado ou a sua tentação, confesse aquilo que tem te incomodado ou aquilo que você fez, para que venha a luz, e a Bíblia fala que todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. E de repente um engenheiro, um estudioso da ciência, ele faz um livro de sabotadores, de pensamentos que são comprovadamente reais por causa da própria ciência, da psicologia, né, que fala da infância. E ele usa um termo que eu não sei se ele conhece a palavra, mas ele diz exatamente o que a Bíblia diz. Aqui ele está falando de algo científico, de um pensamento que foi atribuído, e que quando traz aquilo à luz e eu compreendo que pensamento sabotador é aquele, e a hora que a gente entender isso com mais clareza, a Isabela vai explicar, vai ficar muito mais simples de compreender. A Bíblia nos fala que tudo que a gente traz, que está confuso para a gente, que está doendo, sabe aquela coisa que você fala, Deus já me perdoou, eu tenho certeza, eu já entendi o sacrifício de Jesus na cruz, mas aí quando você vai dormir, você fala, se Deus já me perdoou, por que isso me incomoda? Por que isso me perturba? Por que eu fico pensando nisso todo dia, me sentindo culpada ainda e procurando culpados? Tá vendo? Então há uma diferença muito grande no perdão de Deus, na nossa libertação, da nossa cura. Então o processo de libertação, ele acontece nessa cura das feridas, nessa cura dos pensamentos que foram gerados por causa de uma ferida na infância, ou de um relacionamento que foi destruído, ou de um problema que eu tive com alguém. E a gente precisa trazer aquilo para a luz, para que alguém possa nos ajudar a compreender, para que alguém possa nos ajudar a nortear. A gente não é independente, não. A gente às vezes prega muito bem que precisa ser independente só de Deus, mas a Bíblia fala, Deus fala da nossa interdependência, do corpo de Cristo, da variedade de dons, daquilo que nós precisamos uns dos outros, o quanto o outro pode me ajudar. E às vezes a gente está com o discurso de depender de Deus, mas fica sozinho,
sem mostrar as nossas vulnerabilidades, né, Isabela? As nossas fraquezas, os nossos pensamentos sabotadores, e falar com alguém: me ajuda a pensar se eu estou pensando certo? Me ajuda a perceber se eu estou fazendo errado? Me ajuda a perceber em que eu posso melhorar? Então vamos levar isso para a prática, mas é muito legal, né? Essa associação. É muito legal. E hoje a gente, eu falo que a gente é muito agraciado, né, Laura? Porque a gente tem as duas partes. E o quão bom é a gente enxergar essas duas partes. Exatamente. E perceber tudo isso. E perceber esse link e perceber as possibilidades que são muito maiores a partir desse entendimento. Então, ótima fala. Possibilidades aumentam, amplia o cenário. E contudo, o mais lindo é a gente entender que não falta nada no nosso Deus. Que Ele é realmente o eu sou. Que Ele realmente tem na palavra tudo que nós precisamos. Que não tem novidade na ciência, mas apenas comprovações científicas daquilo que a própria palavra já diz. Isso é o mais maravilhoso de tudo. Verdade. Então, nós vamos lá agora para os 10 sabotadores que o autor do livro nos apresenta. E o primeiro deles é o crítico. Esse crítico, ele fala que todos nós temos ele, sabe? Então, ele não é uma questão de se eu tenho ou se eu não tenho. Aliás, Laura, todos os sabotadores de forma geral nos incomodam num certo nível. Então não é questão, será que eu tenho sabotador? Não. Então nós já vamos nivelar. Todos nós temos sabotadores e agora nós vamos prestar atenção qual que mais me prejudica no meu dia a dia, qual que mais não me deixa progredir na minha meta, no meu objetivo. E essa meta pode ser, de forma geral, na minha vida profissional, na minha vida ministerial, eu enquanto líder dentro da igreja. Então nós vamos abrir essa visão. O primeiro sabotador, que é o crítico, ele é o principal, porque ele afeta todos nós em um nível de forma geral. Então, como que esse crítico funciona? Ele está sempre ali encontrando defeitos em nós mesmos, nas circunstâncias, nos outros. Ele está sempre colocando aquela pulga atrás da orelha, sabe, Laura, que a gente fala? E aí, isso vai nos provocar ansiedade, estresse, vai nos trazer a culpa, que a gente tanto fala também, né, na palavra. Ou culpar o outro, porque o crítico está presente nessas 3 circunstâncias. Eu me autocriticando, tudo que eu faço eu me critico, não tá bom, poderia ser melhor, e eu penso que eu não vou dar conta daquilo. Ou eu critico o outro, que é a culpa sempre do outro, ou a circunstância. Não vai dar certo porque hoje está chovendo, não vai dar certo porque agora nós estamos passando por um período de quarentena e eu não assumo a minha autorresponsabilidade que eu deveria assumir. Então, sempre o problema está em alguma coisa. Então, esse é o primeiro sabotador. O segundo sabotador, e daqui para frente, sempre eu vou ter mais de um ou de outro, é a hora que vocês vão ter que ficar ligados aí para vocês se enxergarem nessa circunstância do dia a dia, como que ele vai te afetar no dia a dia. O primeiro sabotador, o autor chama ele de insistente. Eu e Laura gostamos muito de chamar ele de perfeccionista, porque a principal característica desse sabotador é o perfeccionismo. O insistente é aquela pessoa que ela tem que estar tudo, o cenário, as situações, tem que estar tudo perfeito para ela entrar em ação. Então, ela busca sempre estar dando o seu melhor. Isso é ruim? Claro que não. É legal eu procurar fazer um trabalho bem feito. Só que a hora que isso me paralisa, a hora que eu não consigo entrar em ação, porque sempre eu posso melhorar, porque sempre vai ter outras pessoas fazendo melhor, eu não entro em ação e paraliso, aí eu me saboto. Então esse sabotador do perfeccionismo é a hora que muitas vezes a gente já poderia estar fazendo com aquilo que a gente tem de recurso e a gente não faz. E a gente fica esperando fazer outro curso, a gente fica esperando ter uma outra especialização, a gente fica esperando o momento certo e fica paralisado. Exatamente. Né, Laura? E dentro da liderança, né, Isabela, como que a gente pode pensar nessa questão do insistente, né? A gente é igual você falou, a gente fala muito sobre a questão de fazer com excelência. Vamos fazer com excelência, principalmente quando é para o Senhor. Então isso deve ser uma busca nossa mesmo. Olha o lado positivo aí que você falou. Isso. Deve ser mesmo de tudo que a gente faz como quem faz para o Senhor, buscar com excelência, fazer a questão que ele se torna um sabotador, a Isabela falou, é quando ele nos paralisa. Ou seja, eu estou diante de uma situação na igreja, eu estou diante de uma situação para a obra que
não tem como mais mexer, que eu dependo de outras pessoas, que eu dependo das circunstâncias. Eu vou deixar de fazer porque não está saindo tudo da forma conforme eu gostaria. Isso. E isso paralisa a gente, né? Eu tenho passado por situações nos últimos dias que eu tenho refletido muito, pensado muito para mim mesma. A gente trabalha com isso, a gente lida com isso, a gente tem buscado sobre isso, mas somos humanos. Sim. Nós precisamos disso, nós precisamos desse exercício todos os dias. Então, se há um consolo nisso, é quando a gente diz assim, olha, eu particularmente, aqui agora eu posso falei da Isabela enquanto nós humanas e de mim, necessariamente. Tenho refletido muito sobre isso nos últimos dias, porque todos esses últimos tempos têm mexido muito com a gente. Então, é um ótimo momento para a gente pensar nisso. Eu não estou fazendo porque eu não quero ou porque tem que ser tudo perfeito, então eu não faço nada. Isso. Né? Tem que ser tudo. Aí é um pensamento sabotador. Isso. Ou realmente eu vou fazer, me esforçar e crer que eu preciso da dependência de Deus, no momento oportuno eu vou poder colocar toda a minha excelência. Isso. E eu vou melhorando no caminho, né, gente? Então tem uma frase que é super chargão já, mas feito é melhor do que perfeito. Para esse sabotador ela funciona. Porque fazer da forma que eu posso naquele momento é melhor do que o perfeito. Porque o perfeito às vezes eu não vou achar nunca. E aí, só para você identificar assim, será que eu tenho esse sabotador? Será que ele está me sabotando? Será que esse pensamento está na minha vida, na minha rotina? A pessoa que tem esse sabotador, por exemplo, vamos dar um exemplo prático agora. Na hora de estacionar o carro para uma vaga de shopping, por exemplo, que são aquelas vagas marcadinhas, aí ele pôs o carro, aí ele abre a porta do carro, deixa eu ver se o carro está na linha, né, Laura? Confere. Se o carro não estiver ali, bem dentro daquele limite, ele volta e ele conserta o carro, porque tem que ficar perfeito. Então são os mínimos detalhes, né? E só que a gente se cobra e cobra o outro também. E aí também tem a questão do relacionamento. Todos esses sabotadores que nós vamos falar, ele ultrapassa e vai para as questões do relacionamento. Enquanto líderes, nós vamos pensar nisso também. O que eu espero da minha equipe? O que eu espero dos meus liderados? O que eu espero da minha liderança? Porque quem cobra de si, né, Isabela, na insistência, no perfeccionismo, cobra também fatalmente do outro. Isso. Então, se o outro não faz conforme ele quer ou conforme ele acredita que o outro tinha que fazer, para ele também não está bom. E às vezes descarta o potencial de liderança, que é uma pessoa, por falta de habilidade, às vezes, de trabalhar aquela limitação. E essa pessoa se torna um eterno insatisfeito, porque nada que acontece vai nada satisfaz. Satisfazer aquela expectativa. Nada tá bom, quando ela assusta, ela não está fazendo nada. Isso, a expectativa criada é muito grande. Exatamente. Então, agora nós vamos falar do segundo sabotador. Eu estou considerando crítico, um que todo mundo tem. Então, agora nós estamos falando dos separadinhos e o prestativo é o próximo. O prestativo, gente, é aquela pessoa que faz tudo para todo mundo e para ela mesma nada, muitas vezes. Ela se coloca, Laura, no último lugar da fila, sabe? Tem tempo para tudo, tem tempo para todo mundo, resolve os problemas de todo mundo, mas na hora de olhar para ele mesmo, ele paralisa. Então, são pessoas que pensam que pensar nelas próprias, pensar nela primeiro é egoísmo. Mas eu tenho filho, como que eu vou pensar em mim primeiro? Eu tenho que pensar no meu filho primeiro. E enfim, eu tenho que pensar no meu marido, eu tenho que pensar na igreja. E aí coloca tudo na frente, sabe? É como se fizesse uma fila e ela é no último lugar da fila. Porque se ela ficar no primeiro lugar da fila, ela é egoísta, ela se sente uma pessoa egoísta. E isso é muito legal, né? Tem aquela chamada que eles falam muito, eles dão muito exemplo desse sabotador em avião. Quando a pessoa vai viajar no avião, a aeromoça fala antes do avião decolar. Em caso de como é que fala? O avião tremer, em caso de qualquer problema... Esqueci a palavra. Turbulência. Turbulência. Em caso de turbulência, máscaras de oxigênio cairão. E se tiver sentado ao seu lado uma criança ou um idoso, você deve colocar primeiro a máscara em você mesmo. Por quê? A hora que eu penso em colocar a máscara no meu filho, no meu avô, nos meus pais ali do lado, muitas vezes, Laura, eu posso perder o ar e não ter vida e morrer 2 ao invés de eu conseguir salvar uma vida. Então, em caso de turbulência, coloque máscara em você primeiro, porque aí você vai ter recurso para dar. Exatamente.
Então, não é um pensamento egoísta, é um pensamento, se a gente for mudar a ótica, se a gente for mudar a visão do pensamento, é o contrário. Eu preciso primeiro de ter para mim, para depois eu dar para o outro. Né, Laura? Eu preciso primeiro ter de Deus para depois eu dar para o outro. Pessoas feridas ferem. Isso. Pessoas curadas curam. A gente fala muito isso na igreja, a gente fala muito isso, né? Na liderança, nos cultos, isso. Mas a gente pensar isso na prática traz toda uma clareza, né, Isabel? É isso mesmo. Então a gente pensar, é bom ser prestativo? Claro, isso é do reino, mas até que ponto ele se torna um sabotador? Quando ele me limita, quando ele não me deixa respirar, quando eu não posso receber, e o que eu estou querendo dar? Se eu não tiver para dar, eu só dou o que eu tenho. Isso. É muito nessa linha mesmo de pensamento. E essas pessoas, geralmente, elas têm muita dificuldade na hora em falar não, em dizer não. Essa frase é legal, né, Isabela, que a gente separou também. Os pensamentos que os outros têm de mim não me paralisam, mas os meus pensamentos de mim paralisam. Para essas pessoas serve o contrário também. Isso. Porque elas ficam muito preocupadas o tempo todo. O que o outro vai pensar? E se eu fizer isso? Mas será que eu vou ser aprovada? Será que o meu líder vai me aprovar? Será que o meu pastor vai continuar gostando de mim? Será que eu ainda vou continuar prestando, Laura, para estar ali naqueles membros, naquela igreja ou naquela empresa? Então, é esse pensamento que ele nos sabota. É a hora que eu tenho dificuldade de dizer não, porque o não é feio. Mas será que o não é feio mesmo? Ou é a forma que eu falo não? Então o não, ele vem muito de uma cultura do brasileiro, de não dizer não. Mas o não, ele precisa ser dito, e ele, quando ele é dito de uma forma bem colocada, ele não tem nenhum problema. Muitas vezes, Laura, a gente fala sim pro outro, e no sim pro outro a gente está falando não para nós mesmos. Não é? Já aconteceu isso? Então, esse foi um sabotador, Isabela, que eu tive que vencer, com a graça de Deus. Eu ainda preciso construir muitas coisas, mas no passado ele realmente me trouxe prejuízos muito grandes, né? Por quê? Por não saber dizer não, porque a culpa que a gente rumina naquele não, como se a gente estivesse sendo a pior pessoa do mundo, então a gente começa a ficar confuso entre quem eu sou mesmo, qual é a minha identidade, o que eu preciso fazer com saúde até para o reino, né? E às vezes a gente está prejudicando filhos em detrimento de outros, marido em detrimento de outros, e por aí vai. Isso mesmo. E a pessoa não consegue se sentir amada, ela é acha... libertador a gente entender. Dói. Porque para quem é assim, a hora que você vai falando, arruma um tanto de coisa, né? E sua frio, parece que o outro não vai... tudo gira em torno da questão da aceitação. Na verdade, no fundo, todo ser humano, ele deseja ser amado, deseja ser aceito, deseja ser reconhecido, e não há nada de errado nisso, só que automaticamente a gente busca subterfúgios ao invés de simplesmente dizer o que pensa, o que sente, e ficaria tudo mais simples. Isso mesmo, né? Então pensa aí, se você está com dificuldade de dizer não, porque você acha que você não vai se sentir amado, esse sabotador está te comprometendo. Ele com certeza está alto no gráfico. Está em alto nível. Agora nós vamos falar do hiperrealizador. Hiperrealizador é aquela pessoa que não para nunca. Ela está sempre ocupada, sabe, Laura? Ela não tem tempo para nada, ela está sempre realizando, ela está sempre fazendo. Ela pensa que quanto mais ela trabalha, mais resultado ela vai ter. Não sossega, né? Não o famoso sossega. Não sossega. Não tem paz para descansar. Isso mesmo. Se está descansando, se sente culpado. Nossa, mas o que eu tenho que fazer agora? Eu deitado vendo televisão, eu sem fazer nada, eu tenho tanta coisa para fazer. Só que muitas vezes a gente fala que essa ocupação, ela é uma ocupação que não leva produtividade. Não leva a lugar nenhum. Não leva. Ela não leva produtividade, ela não leva qualidade de vida, ela não é assertiva, né? Não é porque eu por eu não estar fazendo alguma coisa que eu vou deixar de produzir algo. Muito pelo contrário, muitas vezes, se eu faço menos, mas eu faço com qualidade, se eu tenho bem-estar naquilo que eu estou fazendo, eu consigo dar mais resultado. Exatamente. Né? Não está e aí pela hora de novo, né? No ciclo da realidade que você falou. Isso. Como eu estou vendo, olha os espias, o que eu enxergo sobre essa situação? A mudança de perspectiva que vai fazer com que a gente identifique se aquilo é um pensamento sabotador e se aquilo realmente é algo que está sendo produtivo para mim, para o outro e para o reino. Isso mesmo. E aí a gente volta
novamente à luz da palavra e a nossa dependência de Deus. Ou seja, a gente não perde a dependência de Deus e a referência da palavra por estar conhecendo algo, por estar lendo, por estar aprendendo, por contratar um profissional, por precisar de ajuda de alguém, e muito pelo contrário. Isso traz produtividade para a nossa vida. E aí, nesse hiperrealizador, eu me lembro muito daquela passagem de Maria e Marta, né, Laura? A Marta, com certeza, tinha um hiperrealizador muito alto, não é assim? Ela não parava. Ela fazia todas as tarefas. Ela fazia todas as tarefas e ela pensava, eu vou parar para ouvir, mas eu tenho que servir, eu tenho que... Então... Exato. A Maria já teve o sossego de falar. Depois eu faço isso porque agora tem algo mais importante para eu fazer, que é parar para ouvir meu mestre. Isso. Né? E aí, como a Laura falou, nós somos humanas também, né? E nós temos que nos vigiar o tempo todo, porque nós também somos sabotadas se a gente não ficar bem atenta e trazer isso para a luz, né, Laura? E esse hiperrealizador é o que eu tenho que ficar mais atenta. E, gente, olha só, não quer dizer que Marta fez errado. Não quer dizer que a gente não possa e tenha que fazer mesmo muitas coisas e não teve situações diferentes na vida de cada um. Quer dizer só que ela entendeu que aquilo ali que ela tinha para fazer, ela poderia fazer. Maria entendeu que ela poderia fazer em outro momento. E tá tudo bem. Isso. Que aquele era o momento de parar para ouvir o Senhor. É só isso, porque em questões de valor, as duas tinham mesmo para o Senhor. Mas quem tirou o maior proveito daquele momento? Isso. Né? Esse sossego. Efetivamente. Então, trazendo para a prática, tá, gente? Agora, a minha casa está toda limpa. Mas como que eu terminei o meu dia? É em paz? Então é mais ou menos isso para as donas de casa. Claro. Para aquelas que se sentem culpadas se não ficar tudo bom, tudo legal. Muitas vezes o problema está mais na falta de comunicação e compreensão do relacionamento do casal do que efetivamente se a mulher tem que fazer tudo ou não. Porque se o meu marido entende, me ajuda e é um apoiador, ele vai compreender. E eu vou falar para ele, me perdoa, eu não dei conta disso, mas eu vou cuidar de você. Isso. E isso é uma construção de relacionamento e não necessariamente eu tenho que ser e agora a gente se esforça para entrar num padrão de esposa e o marido num padrão de marido e às vezes o que está faltando é relacionamento, cumplicidade, verdade, acordo. Isso. Né? E quem mais se cobra no hiperrealizador somos nós mesmos, a própria pessoa, né, Laura? Às vezes nem é o marido, nem é o que está ao redor que está cobrando, é a própria pessoa. Nós vamos falar agora do vítima, o sabotador vítima. Vítima, Laura, é aquela pessoa que é o coitado em todas as situações, sabe? Tudo que acontece, ela se sente a pior pessoa do mundo, só acontece com ela. Em tudo ela consegue ver o lado ruim da situação e não consegue ver. São os 12 espias que você citou, né? Nesses 12 Os 10, né? Os 10 que voltaram com a notícia ruim. Nossa, a gente tá como gafanhoto. Isso. Tá, dou uma pisada que eles derem na minha cabeça, eu vou morrer. E aí esses 10 com certeza tinham esse sabotador da vítima, muito provável, né? Porque não, ali não dá, ali nós não vamos prosperar, nós não vamos viver. E os outros 2 já viram de forma diferente. E é interessante pensar, Isabela, que se eles vieram num tempo de escravidão, eles tinham mentalidade de escravos. Sim. Né? E a mentalidade de escravo, provavelmente, muito que eles ouviam era: vocês têm isso porque vocês merecem isso e é isso que vocês vão ter. Vocês têm essa comida. Por mais que eles desejavam a Deus, por mais que eles queriam sair daquilo ali, eles acostumaram a viver daquela forma, a ponto de pedir para morrer. A ponto de falar que voltar para o Egito era melhor. Verdade. Porque lá tinha comida fresca, tinha carne. Os pequenos prazeres. A zona de conforto dos pequenos prazeres. Ou seja, eu prefiro ter o controle da situação e não pensar no problema maior do que me esforçar, do que sair dessa zona de conforto, do que pensar diferente do que eu penso hoje e me dar a oportunidade de ampliar esse cenário. Verdade. Né? E os outros 2 em contrapartida já entenderam, eles sabiam que era Deus. Não, nós vamos lá e vamos prevalecer. E, enfim, mas, né? É isso mesmo. O pastor falou muito bem disso na segunda passada, graças a Deus. Quem não assistiu, volta lá, porque tá registrado, que vai valer a pena, vai fazer muito sentido para toda essa construção de liderança aí para nossa igreja, inclusive. Isso mesmo. Né? O vítima também é aquela pessoa que mais reclama, gente. Ela reclama de tudo, qualquer coisa ela reclama. Às vezes chega uma pessoa para contar uma situação para ela, nossa, eu tô gripado, vamos pegar uma situação normal, não, mas eu tô gripado essa semana, vou ter... Ela fala: minha filha, você que não sabe como é que eu tô péssima, eu tô com dor no corpo, eu não consigo levantar. Então, em toda situação, ela consegue se colocar num cenário pior, sabe? Exatamente. Então, esse é o sabotador vítima. Se liga na vítima. Hiperracional
é o próximo sabotador que nós vamos falar. O hiperracional é aquela pessoa que precisa de ver lógica em tudo. Tudo tem que ter uma lógica, tem que ter uma racionalidade por trás, sabe? Geralmente essas pessoas são vistas pelos outros como pessoas mais frias, como pessoas que não se envolvem emocionalmente, como pessoas que não se importam com o sentimento das outras pessoas. Mas é porque ela já tem uma tendência, um pensamento de que tudo tem que ter lógica, tudo tem que ser racionalizado, sabe? Então, falar de sentimento, falar de emoção é perca de tempo, sabe, Laura? E o que essa pessoa está fazendo, na verdade? Ela está se escondendo por trás da racionalidade para não expor a sua vulnerabilidade, para não expor os seus próprios sentimentos. E essas pessoas às vezes têm dificuldade de falar com os filhos que amam, de expressar o amor, de se colocarem mesmo numa vulnerabilidade em qualquer aspecto. De resolver o problema às vezes com o outro. Isso. Porque, na verdade, a gente trabalha isso principalmente na questão da criança, a gente aprende que a gente precisa acolher o que a criança está sentindo na pirraça, mas não o comportamento dela, é porque as pessoas confundem. Então, quando a gente abraça uma criança na pirraça e ensina isso ou traz isso para os pais, mas espera aí, na pirraça não é hora de corrigir? Então tem um momento certo de corrigir, a razão precisa funcionar, tem um funcionamento do cérebro nisso. Eu abraçar aquela criança e entender o que ela está sentindo não quer dizer que eu vou dar para ela o que ela quer, não quer dizer que eu vou apoiar o comportamento errado daquela criança, muito pelo contrário, eu estou separando a humanidade dela, o sentimento dela, a necessidade emocional dela de algo que agora ela precisa ter tranquilidade para compreender. E o hiperracional ele tem essa dificuldade, né, Isabela? Isso. Porque ele está sempre usando a razão, do tipo, para de chorar. Tá chorando aqui? Você já entendeu? E a pessoa ela não está dando conta de sair do emocional. E aí o hiperracional, mas que é isso? Vamos lá, resolve. Não, a palavra diz assim, a palavra diz assim, usa muita palavra. A palavra de Deus fala assim, sensado, então levanta assim, João, e corre. Mas o camarada não está dando conta, porque a visão dele está obscura, está tomada pela emoção, e às vezes ele só precisa ser compreendido para depois entender toda aquela verdade. Isso. Tudo que o hiperracional falou é verdade, mas vem de uma forma que soa como frio, às vezes até como arrogante. É isso mesmo. O próximo sabotador é o hipervigilante. O hipervigilante é aquela pessoa que está alerta a tudo, ele não descansa. Ele tem a sensação de que sempre vai acontecer alguma coisa ruim, sabe? De que se ele descansar, Laura, se ele fechar os olhos, o mundo vai cair à sua frente. Então, ele mentalmente, ele fica o tempo todo ligado e ele se cansa muito. E eu falo do hipervigilante também de própria cadeira, porque eu já tive que vencer e venço todos os dias o hipervigilante. Nessa questão de estar atenta a tudo, alerta a tudo. Eu preciso de estar aqui com a minha luzinha acesa, porque se eu não tiver, o que vai acontecer? Sabe? Essas pessoas estão sempre esperando a próxima catástrofe. O que vai acontecer da próxima vez? Às vezes vê um noticiário e vê alguma coisa que aconteceu lá no outro país, né? Exemplo, uma criança é assaltada no shopping, é raptada no shopping lá no outro país. Aí ela já pensa assim, quê? Eu ia no shopping amanhã com meu filho, não vou nem levar mais, porque vai que acontece isso comigo. Não é assim? Então, o hipervigilante é aquela pessoa que está vigiando e a mente não para, a cabeça não para. Mentalmente ela trabalha quase que 24 horas, porque nem na hora que dorme, Laura, descansa. E a gente costuma dizer, né, Isabela, o hipervigilante é aquele que não descansa e nem deixa o outro descansar. Verdade. É aquele que, você vai viajar, mas a estrada está perigosa. Você tem que viajar, você tem que cumprir, mas a estrada é perigosa. Mas é 381? Não vou. Ah, não, mas você tem certeza que você vai fazer isso? Por fim, ele consegue colocar dúvida na sua cabeça de algo que você já tinha convicção de que estava tudo bem. E não tem pecado ali, não tem desobediência à palavra, mas o hipervigilante, ele consegue trazer um turbilhão de possibilidades e de sis, não por prudência, mas por causa desse pensamento sabotador, né? Que é onde entra no excesso, porque a prudência, ela nos resguarda, mas o excesso, ele deixa a gente, impede a gente de fazer. E a hora que você fala, ele entra nas possibilidades, isso é tão grave, gente, porque ele vive as emoções de cada possibilidade, sabe, Laura? A hora que ele pensa, e se isso acontecer, ele traz a realidade, a memória dele,
ele já passando e vivenciando aquela situação. Então ele sofre, ele se desgasta, ele tem estresse. Então vamos ficar ligado até onde nós estamos confiando e entregando e descansando, porque quando a palavra nos fala que temos que descansar, parece prazeroso, mas é a parte mais difícil, é o descansar. Exatamente, né? É o descansar. Uma vez eu estava colocando os meninos para dormir, conversando com o José sobre o hormônio, né, do sono. O hormônio, do crescimento. Ele é eliminado no organismo. O sono dorme antes das 10 da noite. Então isso é muito importante observar com a criança. E eu sempre conversando com ele, um dia ele dormiu, a gente conversou sobre isso e o Espírito Santo me trouxe algo assim, olha só, o hormônio do crescimento, eu preciso dormir na noite que foi feita para dormir, tem toda a questão química ali para processar e a criança crescer. Ou seja, a criança tem um sono prejudicado, ela também vai ter essa questão prejudicada, fatalmente. E a nossa vida espiritual? É no descanso que a gente cresce. É no descanso que a gente realmente está dizendo se a gente está conseguindo crescer no Senhor, amadurecer no Senhor. É quando eu digo assim, agora é hora de eu dormir, não tem mais nada para fazer. Agora de eu descansar e fatalmente eu vou crescer com isso e vou crescer mais, e estou crescendo, estou descansando em Deus, sabendo que quando eu durmo é Ele que faz e pronto, acabou, o que está feito é para fazer. É a gente colocando a nossa fé na prática, né? É colocar a nossa fé na prática, literalmente. Mas olha como que entra a briga dos pensamentos e como que ela pode ser positiva agora. Peraí, né? O banco já fechou? Não dá para pagar a conta mais. Mas você não sabe o desespero que eu tô. Eu também já passei por isso. É desesperador mesmo. Mas quando a gente começa a pensar, então o que é legal? Continuar vivendo daquele jeito e desesperado? Ou parar para pensar e ampliar o cenário e ver uma nova perspectiva e mudar a perspectiva e se aliar com pessoas e respirar e suspirar e falar, vamos lá que nós vamos vencer esse gigante. É verdade. Isso é mudança de mentalidade, né, Isabela? Romanos 12. Isso mesmo. E aí, para finalizar, o hipervigilante é aquela pessoa que tem plano A, B, C, D. Se isso não der certo, eu vou para isso. Se isso não der certo, eu faço isso. Então, ele planeja todas as possibilidades. Fica ligado nesse hipervigilante. O próximo sabotador é o inquieto. Inquieto, gente, é aquela pessoa que ela tá aqui, de corpo presente, mas mentalmente ela não tá aqui. Ela tá no trabalho, Laura, pensando lá nas atividades que ela tem que fazer na casa dela quando ela chegar, nos deveres que tem que fazer com os filhos. Então ela tá ali naquele ambiente só de corpo presente. E ela não está conectada, ela não está mentalmente presente. Às vezes a pessoa fala aqui com ela escuta, mas ela não ouve, sabe isso? E aí a pessoa, ela não tá conectada, ela não tá tendo empatia naquele momento. Então, e aí ela chega em casa, que é a hora dela fazer os deveres com os filhos, é a hora que ela pode realizar tudo aquilo que ela estava preocupada lá no serviço. Só que aí ela chega em casa, ela fica preocupada com a célula que ela tem que dar na quinta-feira. E aí, ao invés de estar ali com os filhos fazendo aquilo naquele momento, ela começa a ficar estressada e a sua mente inquieta, como o próprio nome do sabotador chama, que é o inquieto. A sua mente nunca se aquieta, ela nunca está presente no momento presente. E aí você vai para a célula, ela está inquieta de novo, porque ela já está pensando no trabalho amanhã, né, Isabel? Isso. E aí o ciclo, ele se repete, né? Ele vai. Aí chega no trabalho, nunca tem um momento e a hora de ir. Isso. E eu gosto de dizer também desse sabotador, que é aquela pessoa que tem muita iniciativa. Ela começa um tanto de coisa, mas ela não tem acabativa. Por quê? Porque ela inicia um projeto empolgada, só que quando ela inicia um projeto, parece outra coisa, Laura. Que ela pensa, não, isso é mais interessante. Isso aqui já nem é tão legal. E ela para. E ela começa outra coisa, vai e ela para. muito de emoção, né? E não isso. Da razão, já é um pouco. É o contrário. Ela adora iniciar os projetos e não termina o projeto. E aí, muitas vezes, não tem o resultado que ela espera, porque ela não termina nada daquilo que ela começou. Exatamente. O próximo é o controlador. A gente chama o controlador daquela pessoa que ama controlar todas as coisas. Tudo tem que estar sob controle. Tudo tem que estar nas mãos dele ali. Tem que estar tudo planilhado, tem que estar tudo pensado antecipadamente. Tem que ter o controle mesmo de todas as coisas. Tem que ter o controle. Aquele que pensa assim, se eu não fizer, quem vai fazer? Isso. Né? Ele não consegue lidar bem com os imprevistos, sabe? Não. Tudo que é imprevisto incomoda o controlador muito, porque ele não pensou naquela possibilidade. Se a pessoa não fizer do jeito que ele acha que está certo, ele vai lá, pega e faz, ou então ele está sempre, né, cobrando demais.
mais. E quer controlar até o incontrolável, né? Os controladores agora nessa época de pandemia, eles estão extremamente incomodados. Ansiosos, estressados, porque perderam o controle da situação. Isso. E que achavam que tinha. E aí vem a questão de novo. Onde está a dependência de Deus? Então todos nós temos a dificuldade em depender de Deus de fato em alguma situação. Aí entra o crítico, que todos têm de uma forma forte, né, Isabel? Eu estou criticando muito a mim mesma, eu estou criticando muito o outro ou a situação. De quem eu estou cobrando mais? Mas ao mesmo tempo todos nós precisamos aprender a depender do Senhor. Com certeza. E o último é o esquivo. O último sabotador que nós vamos falar aqui é aquela pessoa que literalmente foge, gente. Ela foge de tudo que não é agradável, tudo que ela não gosta de fazer, tudo que traz um certo incômodo, ela vai fugir, Laura. Ela vai se esquivar da situação. Exatamente. E aí, vocês conhecem alguém assim? É aquela pessoa que literalmente empaca, sabe? Quando tem que fazer alguma coisa que vai trazer alguma questão de vulnerabilidade, que vai trazer alguma questão que ela não gosta, ela empaca e não faz. É mais ou menos assim, eu preciso resolver um problema com a Isabela. Ah, não, mas eu não vou lá resolver esse problema não, porque se eu for lá resolver esse problema eu vou arrumar outro, então é melhor ficar aqui. Isso. Aí não resolve o problema, ela só cria mais um problema, né? E aí, achando que não vai resolver problema, ela começa a criar. Tá sempre fugindo, né, das conversas, fugindo do discipulado. E aí, gente, serve para nós líderes de novo, com tudo que a gente está falando aqui. Né? A gente está fugindo de quê? Qual sabotador tem que controlar? Né? Tem uma questão para a gente fechar aqui, muito legal. E aí a gente vai só concluir com a questão do... O esquivo e o inquieto fazem com que você evite lidar com uma situação dolorosa por meio de táticas diferentes. O controlador e o insistente fazem com que sua ação seja rígida e limita a contribuição útil aos outros. O hiperrealizador quer que você tenha ações unicamente concentradas em um objetivo focado em realizações que ignoram prioridades mais importantes, como os relacionamentos. O hiperracional faz você não ver mais sinais emocionais críticos vindos de você mesmo e de outros conforme você age. A vítima convence você de ficar inativo para garantir que se torne uma vítima e prove que você está certo. O prestativo faz você centrar sua ação apenas nas atividades que agradem aos outros e ganhem aceitação. E o hipervigilante desperdiça enorme quantidade de energia se preocupando com possibilidades, criando ansiedades que não são justificadas pelos riscos reais. E aí, olha só, a gente vem pensar agora, né, Isabela, como vencer o sabotador, porque ele fala da mente sábia. Isso. Pra gente fechar isso daí. Só fala um pouquinho dessa questão da mente sábia, Isabela, pra gente finalizar. E aí, finalizando, gente, eu e Laura também deixamos essa sugestão de leitura para quem quer, né, Laura, entender mais a respeito do sabotador, o livro que nós estamos indicando aqui. E aí, como que eu vou destruir esses pensamentos sabotadores? Então, o que eu faço com eles? A primeira forma a gente já falou, que é trazer a luz, entender que existe e que ele existe em nós e que nós somos sabotados por esses pensamentos, né? É aceitar que eles existem. E aí a hora que você toma consciência, a gente chama lá na ciência, né, de tomada de consciência, quando eu tomo consciência da existência desses sabotadores na minha realidade, eu consigo contra-argumentá-lo, Laura. Então, por exemplo, identificou o inimigo. Identificou o inimigo, literalmente. Então, na hora que vem o pensamento, se não ficar perfeito esse projeto, é melhor eu nem fazer esse trabalho. Na hora que vem esse pensamento, que é lá do sabotador, do perfeccionista, do insistente, o que eu tenho que fazer? Opa, não, eu vou me dedicar, eu vou fazer o melhor que eu posso e eu vou entrar em ação, porque no caminho eu vou me aperfeiçoando. Então, se eu estou ligado para que esses pensamentos, a hora que eles vierem, eu contra-argumentá-los, eu dizer, não, pode ser diferente. E aí eu vou trabalhando um novo hábito na minha mentalidade, gente, porque isso é formação de novos hábitos. E o autor chama de quê, Isabela? Mente sábia. No livro ele fala mente sábia, mas é essa formação de novos hábitos que vai me levar a pensar diferente. E como a gente disse, esses pensamentos vieram da infância. Então, Laura, eles estão enraizados. Eles precisam de treino, sabe? Todos os dias eu me propor a pensar diferente. Todos os dias, quando esses pensamentos vierem, eu contra-argumentá-lo para que a partir daí eu consiga enfraquecê-los e ter uma nova realidade e mudar o meu ciclo da realidade que nós falamos. E isso é muito lindo, né? Voltando aqui para o autor, ele diz assim: quando um guerreiro com um forte sábio
é atacado de todos os lados, ele sabe que o único meio de sobreviver é ficando completamente quieto e centrando a mente. Isso significa deixar de lado o blá 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 mental que vem dos sabotadores. Fazer isso permite que o sábio concentre todo o seu poder mental na tarefa urgente do momento. Se por uma fração de segundo ele se permitir ficar zangado com o inimigo que o ataca pela esquerda, essa falta momentânea de foco pode significar morrer pela mão do inimigo que ataca pela direita. E olha só o que a palavra de Deus diz. Provérbios 3,13. Como é feliz o homem que acha sabedoria e o homem que obtém entendimento. Então, o que ele fala aqui? A gente se aquietar, descansar no Senhor e na sua palavra, conhecer a Deus e relacionar com Ele a ponto de conseguir entender quem Ele é, já vai ser o suficiente no primeiro momento. Para que a gente não fique desesperado, tentando atacar de todos os lados e no final a gente não venceu ninguém, muito pelo contrário, fomos mais feridos e ferimos mais as pessoas, ou a nós mesmos. Então a gente precisa identificar os nossos inimigos, que muitas vezes estão aqui, ó, e não necessariamente se chama Satanás. É verdade. O inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que ele já foi um derrotado, a gente não deve subestimá-lo, mas entender que nós precisamos vencer o nosso pensamento, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente tem como dificuldade, para entender que muitas vezes o maior inimigo de nós mesmos somos nós mesmos. Isso, né, faz toda a diferença. Então, se eu, o autor, que é um engenheiro, associou a mente sábia à felicidade, a Bíblia nos diz que o nosso Deus associou a felicidade ao homem que acha sabedoria e ao homem que obtém conhecimento. Amém? Amém. Então a gente espera que essa palavra tenha abençoado vocês e que esse conhecimento possa ter agregado valor aí na prática. Amém? Então que Deus abençoe e boa noite. Boa noite.